Impotência tem cura ou não? Se você tem interesse nesse tema, falar sobre disfunção erétil, fica comigo nesses próximos minutos, e são poucos minutos. Eu vou trazer informação para você de qualidade, para que você possa entender um pouco mais sobre isso e também para que você possa orientar os seus amigos aí que às vezes estão passando por esse problema e que é muito comum na população masculina. Eu sou o Heron Júnior, eu sou médico urologista e especialista em doenças sexuais masculinas na parte de câncer urológico e também na cirurgia robótica, tá? Qualquer coisa, você pode mandar um contato aqui, se você tiver alguma dúvida, você pode deixar um comentário aqui, seguir lá no Instagram, no @drLheronJúnior, lá tem a caixinha de perguntas, lá você pode mandar um direct com as suas dúvidas e caso você queira marcar uma consulta também é por lá, tá bom? E aqui a única coisa que eu vou te pedir, se você puder, é se inscrever no canal se ainda não é inscrito, se é inscrito, deixar aí o seu like, o seu comentário, porque tudo isso que eu gravo aqui é baseado em perguntas que vocês fazem, é através dos comentários, que às vezes a gente não tem tempo para responder, mas vou lá e respondo através de um vídeo que eu respondo todo mundo naquele vídeo, eu procuro trazer a informação que você perguntou, ok? Vamos embora pro vídeo? A impotência é um termo pejorativo, até explico isso lá no Instagram, é um termo que a gente não usa mais, impotência sexual, é um termo muito ruim, falar o homem é impotente, impotente diante de quê? É muito ruim, então a gente classifica isso como disfunção sexual, uma disfunção erétil, que pode ser leve, moderada ou acentuada, dependendo da gravidade dos sintomas. Toda vez que eu vou tratar uma disfunção erétil, eu preciso saber qual é a causa. Existem grupos de causas, né? A gente vai ter um grupo de causa que é neurológica, um grupo de causa que é relacionada a problemas vasculares, eu vou ter um grupo que está relacionado à parte hormonal, eu vou ter um grupo que está relacionado à parte mental e um grupo que está relacionado ali à parte vascular. Então são grupos que a gente separa ali. Dentro de cada grupo vão ter as disfunções eréteis, né? É claro que aqui, por exemplo, às vezes o medicamento ele pode afetar a produção de hormônio, né? Dependendo do medicamento, ele vai atrapalhar na produção hormonal. Outros medicamentos podem alterar o fluxo de sangue, outros são inibidores neurais que vão bloquear a condução do estímulo. Então a disfunção erétil pelo medicamento ela vai entrar numa dessas classes, né? O diabetes. O diabetes é uma causa de disfunção erétil? É uma causa de disfunção erétil, mas ela vai entrar tanto na parte vascular, porque ela oblitera a chegada de sangue, mas ela também vai entrar na parte neurológica. Aí o cara tem um transtorno de ansiedade, ela vai entrar na onde? Na causa da ansiedade. Então, toda vez que eu vou tratar uma disfunção erétil, a primeira coisa que eu tenho que saber é qual foi a causa. Aí nós temos que investigar quais são as causas. Na maioria das vezes, começa sempre com uma disfunção erétil de origem psicogênica. O cara teve uma falha por algum motivo e aí aquilo ali ele acaba, é a mais comum, né? Ele acaba tendo uma falha e aí ele começa a preocupar com aquilo, desenvolve uma ansiedade de performance e aí vai ter uma disfunção erétil, né? E que depois disso ele pode caminhar por conta da ansiedade, há uma disfunção erétil de origem hormonal, porque a ansiedade atrapalha a produção de hormônio, né? Então, existem várias causas. A gente pode ter uma disfunção erétil por uma origem de um diabetes mal controlado. O cara ficou diabético a vida inteira e aí por conta do mau controle da glicemia ele vai ter uma lesão dos vasos sanguíneos que levam sangue para o pênis. Vão ter uma lesão dos nervos que levam sangue para o pênis. Aí ele vai ter dois problemas. Então tem que tratar a parte vascular e a parte neural. Aí existe um exame que nós vamos fazer, lança-mão, que é o Doppler, para ver ali se tem fluxo, para ver como é que está a resistência, né? Então é uma causa de disfunção erétil. Existe também a disfunção erétil de origem, por exemplo, da falta do hormônio masculino. O cara está lá acima do peso, sedentário, dorme mal, tem uma vida desregrada e aí o hormônio dele lá embaixo. Sem hormônio não tem jeito, não tem como eu ter uma ereção com a parte hormonal baixa, porque o fluxo sanguíneo fica prejudicado, a própria libido do cara fica ruim. Então, nesses casos, a gente vai ter que lançar a mão da dosagem de testosterona, dosagem de outros hormônios, que às vezes nem é a testosterona, às vezes ele tem um distúrbio da prolactina por um tumor cerebral. Então, você vê que são inúmeras doenças que causam a disfunção sexual. Aí a pergunta é, a disfunção erétil, ela tem cura? Tem. Em quais casos? Ela tem cura naqueles casos de origem psicogênica, que nós vamos fazer uma terapia, né? Vamos tomar um remedinho inicialmente para recuperar a confiança. Esse cara vai ficar totalmente curado. Quando ele completar o tratamento, ele vai voltar à vida normal e ele vai ficar sem remédio. A disfunção erétil de origem hormonal, ela vai sarar? Ela vai. O cara vai tomar um hormônio, em alguns casos ele vai tomar algumas doses, ele não vai precisar do hormônio, ele vai mudar de vida, estou pensando que você vai mudar de vida. Aí vai mudar de vida, vai fazer uma atividade física, vai perder peso, vai controlar o seu corpo, você vai curar. Então é uma doença que vai curar. Então
A psicogênica hormonal cura. Agora, uma disfunção sexual causada, né, por uma lesão, uma prostatectomia radical, né, que cortou o nervo, tem como curar? Infelizmente, ela não tem como curar, não é uma doença curável. Porém, eu tenho como reverter ela. Como? Através de medicamentos que o cara vai ter que usar durante toda uma vida, porque o nervo foi cortado, né? Esses medicamentos vão começar com orais, mas vão migrar para as injeções e provavelmente esse cara vai caminhar para uma prótese peniana, porque os nervos foram cortados e infelizmente isso é uma complicação da cirurgia e que pode às vezes até ser uma complicação esperada. Se o cara tem uma doença avançada, o doutor vai falar, ó, não vou preservar nada, não tem como preservar, senão você não cura. Então é uma doença que nesse caso não vai ter cura. Você vai conseguir remediar isso através de remédios ou da prótese peniana. Há uma disfunção do diabetes. A disfunção do diabetes talvez seja uma das mais comuns, talvez seja uma das principais causas de disfunção erétil que a gente fala grave, que acaba caminhando para uma prótese. Mas hoje a gente tem um tratamento para a disfunção erétil do diabetes, que são as ondas de choque. Porque o diabetes não obstrui os vasos, entope os vasinhos ali. Hoje tem onda de choque que prolifera esses vasos. Então, muitas vezes você consegue reverter a disfunção erétil do diabetes com ondas de choque. Se isso acontece, o cara vai ficar curado da disfunção. Só que o diabetes é uma doença progressiva, né? Ele vai afetar outros vasos. Então, se o cara não controla bem o diabetes, ele fatalmente vai ter uma recidiva dessa disfunção erétil, né? E se o cara tem um problema neurológico lá, porque ele tem uma esclerose múltipla, uma doença de Parkinson, aí a progressão da doença neurológica vai afetar a doença a parte sexual. Então, se eu trato a doença de base e eu consigo reverter a doença de base, eu vou melhorar a parte sexual. Mas se eu não consigo reverter a doença de base, como por exemplo o Parkinson, o trem é progressivo, e aí ele vai continuar progredindo no Parkinson, fatalmente a disfunção erétil dele ela não vai ter uma cura, porque ela vai progredir. Então, o cara me perguntou, será que a disfunção erétil ela tem cura ou não tem cura? Ela é só paliativa? Não. Para algumas doenças ela é curável. Por exemplo, hormônios e psicogênica. Para outras, infelizmente, ela vai virar uma doença crônica, que você vai ter que conviver com ela tomando remédios, ou as injeções, ou a prótese peniana. O que importa é o final das coisas. A Bíblia sempre diz isso. Então, como que você vai terminar sua vida namorando? Isso aí não importa, nem que seja com uma prótese, mas hoje para tudo tem um recurso, ok? Eu espero que você tenha gostado aí do conteúdo desse vídeo. Se você gostou, né, e tem algum amigo que está com algum problema na parte sexual, encaminhe esse vídeo para ele, fala para ele seguir o canal. Aqui tem um conteúdo, todo tipo de vídeo da parte sexual que você pensar, se você digitar aí, o nome do vídeo, vai aparecer alguma coisa. Combinado? Ó, eu te espero no próximo vídeo.